Então, pessoal, vamos conversar sobre dar continuidade, né, do que a gente estava falando na aula passada, no esquema de solucionar problemas com inteligência artificial. E temos um algoritmo que é o Minimax, né? O Minimax, ele é um dos algoritmos utilizados para solucionar os problemas utilizados na resolução de problemas, aonde nesse caso ele é aplicado onde a gente tem jogos de soma zero, né? Jogos de soma zero são jogos entre dois jogadores, e um jogador tem pontuação positiva quando ele ganha e o outro jogador tem o mesmo valor, só que negativo. E se você somar os dois, que é o empate, dá zero. Então, isso é o chamado jogo de soma, um jogo de soma zero, né? Não dá para aplicar essa técnica em todos os jogos, é uma coisa complicada. Por exemplo, banco imobiliário. Banco imobiliário não é determinístico o jogo, né? Então a gente não consegue aplicar o minimax, porque ele tem que chegar num ponto final. A ideia do minimax é montar a nossa tabela de estados, né? Só que, quando você tem a tabela de estados, o que acontece com ela? Se você tem todos os estados possíveis e todas as transições de estados possíveis e todos os custos das transições dos estados possíveis, maravilha. A partir de agora, a gente tem uma técnica que é chamada de minimax para descobrir qual que é o melhor caminho. O objetivo do algoritmo minimax é minimizar as perdas e maximizar os ganhos, né? Então, você vai maximizar a sua chance de ganhar e o oponente vai minimizar a chance dele perder. Então, isso daí é a briga do minimax, aonde pode ocorrer o, o vencer de uma das partes, né? Ou o empate. Se você aplicar isso daí, escrever um algoritmo para representar o minimax, né? E aplicar isso no jogo da velha, você terá uma coisa muito interessante. Você nunca vai conseguir ganhar se você tiver aplicado isso no jogador 2 lá, sendo o computador. Não dá para ganhar, só dá para empatar. E isso daí é um negócio muito, muito legal, muito interessante para a gente. A gente não consegue ganhar se ele iniciar o algoritmo todo. Então, é uma técnica bem legal, é um dos principais, né, temas quando a gente começa a falar de inteligência artificial. A gente está explicando solução de problemas e utilizando exemplos de resolução de problemas, né? É um dos mais interessantes que eu vejo, na minha opinião, que eu gosto de falar é dele. Ele é bem simples, não é um algoritmo complexo. O objetivo nosso aqui não vai ser escrever código dele você pega pronto, você digita lá Minimax Java, tem ele em Java. Minimax JavaScript, você tem ele em JavaScript. Minimax C Sharp, você vai ter ele em C Sharp, e você encontra as diversas implementações nas diversas linguagens, né? Então tem várias possibilidades. Vamos imaginar, então, o que vai acontecer aqui. Nós temos lá a aplicação da nossa solução para um caso muito interessante, que é o jogo da velha. A gente tem que imaginar aí que vai acontecer o seguinte agora. Temos duas pessoas jogando. Então, o jogo da velha, normalmente, são 3 linhas, é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, né? E aí você tem dois jogadores, o xizinho e a bolinha. O xizinho, ele tem uma característica que é muito interessante. Se você jogar com ele ou jogar com a bolinha, dá na mesma. Essa é a característica mais interessante do xizinho e da bolinha. Não importa com quem você joga, importa aonde você joga. Isso importa bastante. Então, a característica comum dos dois, já que não importa, você vai ter lá que, se você fizer três sequências de mesmo símbolo,
você ganha o jogo. Não importa se na horizontal, na vertical ou em uma das duas diagonais. Então, sequência de 3, a gente ganha. Esse daí é o exemplo do jogo da velha mais simples, que é uma matriz 3x3. Mas você também tem a possibilidade de ter matrizes 4x4, 5x5, 6x6. Já vi até programas que executam até matrizes 9x9 de jogo da velha. E aí o que acontece? Quanto mais, né, posições tivermos, mais possibilidades de jogadas nós teremos. E a ideia do Minimax é, dado um instante do jogo, eu posso parar e analisar qual que é a chance de ganhar. E aí eu monto uma tabela de execução dessas chances, né? E essa tabela de execução é uma coisa fantástica que a gente monta. Tá aí o exemplo da nossa tabela de execução. Vamos supor que os dois jogadores deixaram a nossa tabela nesse estado atual. Então, deixa eu pegar aqui. Deixaram ele nesse estado daqui, né? Então, ficou aqui o nosso estado inicial. Está lá o nosso estado inicial. O que acontece? Nós temos 3 casinhas ainda possíveis. A próxima jogada vai ser a jogada da bolinha. Então, a bolinha vai ter que jogar nesse exato momento. E o que vai rolar aqui? Quais são as possibilidades de jogadas que a gente tem? Então a gente vai pegar e desenhar cada uma das possibilidades de jogadas. A primeira possibilidade, vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, é jogar no centro. Então, eu tenho lá o caso 2, então aqui o caso 2 sendo representado, né? Tá lá o caso 2 sendo representado, a bolinha ficou ao centro. Eu tenho no caso 3 a bolinha ficando no lado inferior esquerdo e no caso 4 nós temos a bolinha ficando deixa eu limpar a tela que ficou ruim. A bolinha ficando nessa posição daqui. Então, o que acontece aqui? Quando eu vou montando essa faixa de valores, né, de representação das ações, eu estou fazendo vários níveis. E esses níveis de profundidade são muito complicados para a gente. Então, a gente pode ter uma tabela muito grande com todas as possibilidades. Imagina você desenhar todas as possibilidades de jogadas, né? É isso que acontece quando você utiliza o algoritmo do Minimax. Ele faz uma árvore. E aí é uma das estruturas que a gente utiliza, que a gente sabe da existência, é uma árvore de decisão. Ele vai montando todas as possibilidades aí. E aí ele vai montando todas as possibilidades até não haver mais jogadas possíveis. Quais são os casos aonde não há mais jogadas possíveis? O primeiro caso é quando não tem mais posições. Quando não tem mais posições e mesmo assim nem o X nem a bolinha venceu, acabou-se o jogo, deu empate. O segundo caso é quando o X completa um trio, né? Quando ele completa lá uma linha, uma coluna ou uma das diagonais, e isso encerra. E o último dos casos é quando a bolinha completa. Então, quando um deles completa, ou quando o outro completa, ou quando não tem mais espaços para jogadas válidas, pronto, acabou. Não temos mais jogo aí. Encerra a nossa investida na criação de novas etapas, né? Então a gente pegou aqui um jogo que já tinha iniciado e a gente começou a desenhar todas as possibilidades. Fizemos, então, a primeira possibilidade, que foi a possibilidade de desenhar aqui, nesse caso, a bolinha no centro. O próximo a jogar vai ser o X. O X ele tem duas possibilidades. Ou ele joga aqui. Opa, desculpa. F5. Ou ele joga aqui, ou ele joga aqui. Eu tenho esses dois locais para serem possíveis jogadas. Se eu jogar o X em cada uma dessas posições, eu abro mais uma linha. Então, a gente veio para a terceira linha de possibilidades. A mesma coisa acontece no caso do meio, onde eu tenho duas possibilidades de execução.
E a mesma coisa acontece no último dos casos. Porém, o que acontece? Quando eu estou aqui no caso 7, que é esse caso daqui, quando eu jogo o X no centro, eu ganho. Então, tem essa possibilidade. Quando a gente está no caso 9 e o X também vai ter a possibilidade de ir ao centro, ele ganha. Então, se eu jogar a bolinha na esquerda, na última da esquerda ou na última da direita, o X tem a possibilidade de ir ao centro e logo ele tem a possibilidade de ganhar. Isso daí é interessante. Nos demais casos, o que acontece? Ainda abre margem para a gente jogar mais uma vez. E aí a gente volta e vai criar a quarta etapa, a quarta linha, que é a possibilidade de jogar a bolinha mais uma vez. Quando eu estou jogando a bolinha mais uma vez, eu percebo que a bolinha ganha. Joga a bolinha no outro caso, ela ganha. Joga a bolinha no outro caso, ela ganha. Joga a bolinha no outro caso, ela ganha. Esse daqui é um exemplo maceteado que ele já vem num formato e numa posição estratégica para a gente ver algo interessante acontecendo. Então, quando é min, é a vez da bolinha jogar. Quando é max, é a vez do xizinho jogar. E aí, o que acontece? Quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe que nesse caso, nesse exemplo, com aqueles valores iniciais que a gente iniciou ali a nossa análise, a gente não teve nenhum caso de empate. Ou o X ganha, ou a bolinha ganha. Um dos dois vai ganhar. Então a gente não tem nenhum dos casos aí diferentes. O que nós podemos analisar é que, se você olhar bem o seu tabuleiro agora, né, e dar uma espiadinha, a gente tem alguns casos que, assim, olhando, nós, seres humanos, conseguimos diagnosticar facilmente, né? Então, eu, ser humano, eu olhando lá no caso 2, eu percebi que se a bolinha está no meio, o X não ganha. Agora, se ela tiver em uma das extremidades, que aí é o caso 3 ou o caso 4, tem 50% de chance do X ganhar ou 50% de chance do Xzinho ganhar. Então, diminui as chances da vitória da bolinha. E isso daí é interessante. Visualmente, dá para a gente ver. Mas e agora, se eu quisesse passar essa capacidade de análise, né, para um computador? Como que eu poderia fazer? E é isso a implementação do Minimax. O que a gente vai fazer, né? A gente vai, vou colocar no último que eu acho que é melhor. A gente vai implementar valores, vamos dar pesos, né? E a gente vai dar um custo para cada execução. Quando a bolinha ganha, a gente atribui o valor -1. Quando o X ganha, a gente atribui o valor 1. Quando eles empatam, a gente atribui o valor 0. Então, como eu disse para vocês anteriormente, esse algoritmo ele é um algoritmo aplicado em jogos aonde nós temos soma 0. Se eu somar o valor da pessoa que ganhou com o valor da pessoa que perdeu, né? São os dois valores possíveis, a soma tem que dar 0. Então, esse daí é a grande sacada desse algoritmo. E aí, assim, não importa se é 1 ou se é -1. Poderia ser 100 e poderia ser -100. Tanto faz, não tem importância, né? O que é importante é entender que eles são diferentes e a gente tem que fazer a soma dos dois e o somatório tem que dar 0. Mas não necessariamente, a gente poderia usar qualquer coisa que desse para a gente somar e tivesse um valor mediano aí, sendo o nosso 0 esse valor mediano. Funcionaria também nesse algoritmo. Só precisaria fazer essas adaptações dos valores, né? E resolveria-se muito bem o que a gente está propondo aqui. Nos casos inferiores da quarta etapa, a gente pode ver que, em todos os casos, a gente teve aí a bolinha vencendo. Então, tanto nesse daqui a bolinha venceu, como nesse aqui a bolinha venceu, como nesse, como nesse. Então, toda essa linha daqui de baixo, a bolinha venceu. Então, tudo isso daqui é vitória da bolinha. Quando é vitória da bolinha, o que acontece?
eu atribuo valores -1. Então, o valor que eu estou atribuindo para essa jogada é -1. -1. Então, vou atribuindo aqui, ó, -1, -1. Deixa eu só limpar. Deixa eu tirar o ponteiro, que eu não quero mais ele. Esse cara aqui, -1. Esse outro, -1, porque foi bolinha que ganhou. Esse outro, -1, porque foi bolinha que ganhou. E esse outro, -1, que foi bolinha que ganhou. A gente conseguiu, então, chegar a um ponto onde a bolinha ganhou. Qual que é a ação que nós vamos fazer? A ação que a gente vai fazer é minimizar isso aqui, ou seja, escolher o menor. Quantas opções nessa aresta eu tenho? Eu só tenho o -1, então o -1 sobe. Então, o -1 na primeira aresta, ele não tem mais com quem ser comparado, logo ele sobe. E aí a gente tem aqui o valor -1. A mesma coisa acontece nesse outro. Não tem mais ninguém com quem comparar, aqui é -1. Não tem com quem comparar, mesmo minimizando, pegando o menor, ele vai subir o -1. Esse outro daqui também -1, não tem com quem comparar, só tem ele, subo, dá -1. A mesma coisa aqui, o -1, subo, dá -1. Legal, agora a gente inicia a avaliação dessa outra linha. Então, o que a gente vai avaliar é essa linha agora. Essa linha daqui vai ser a avaliada nesse momento. O que temos que avaliar? Nós temos duas opções. A gente tem na primeira aqui, -1 e -1. O que nós temos que fazer? A gente tem que maximizar. Então, agora, o objetivo é max. Para cima é max, né? A gente minimizou, maximizou. Agora é max. Qual que é o maior? -1 ou -1? -1. Então, subiu o valor -1. Qual que é o valor? Qual que é o maior? 1 ou -1? O maior é 1, subiu 1. Qual que é o maior? 1 ou -1? É 1, subiu o valor 1. Por fim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer agora a análise desse conjunto de dados aqui. Esse conjunto de dados, ele vai ter, então, a seguinte característica. Eu vou ter 3 valores. Eu vou ter o -1, que é aqui da avaliação 2, o 1, que é da avaliação 3, e o 1 da avaliação 4. Qual que é a ação que nós vamos fazer? A ação agora é minimizar. Qual que é o menor desses valores? O menor desses valores é -1. Se é -1, a gente vai subir, então, -1 para cima. Então, olhando aqui, a gente vai ter -1 como resposta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a melhor jogada é essa daqui, ó. Ele vem até aqui. E aí, aqui a gente tem um caso interessante. Esse caso daqui é um caso bem legal de ser analisado. Porque o que acontece? Ele tem o mesmo custo, o mesmo peso, o mesmo valor. Se eles têm o mesmo custo, o mesmo peso, o mesmo valor, né? Se eles valem a mesma coisa, a gente sabe que as respostas serão iguais. Então, a grande sacada é, computacionalmente, a gente conseguiu ver que se o jogo for feito com a bolinha aqui no centro, no primeiro caso, então, quando for feito aqui a bolinha, ele ganha. A bolinha ganha. A única forma garantida da bolinha não ganhar não existe. Aqui a bolinha colocou, ali é certeza, ela irá ganhar. Mas se ela não colocar ali, colocar em qualquer um dos outros 2 pontos possíveis, ela pode ou não ganhar. Mas assim, se o jogador for muito tapado, né, ele ainda dá a chance da bolinha ganhar. Mas se ela jogar no centro, com certeza ela ganha. Se ela jogar em uma das duas extremidades inferiores, se o jogador, ser humano que estiver jogando contra a nossa inteligência, for realmente muito burro, né, ou muito newbie, ou distraído de qualquer forma, e ele não marcar a posição aonde ele ganha naquela ação, ele perde. E aí dá 50% de chance. Mas é assim, é muito mais provável, se não jogar ali no centro,
do X ganhar, porque dificilmente, se não jogou ali, o X vai cair matando a pau e vai ganhar aquilo dali. Essa é a grande ideia e a grande sacada do algoritmo Minimax. Então, o algoritmo Minimax ele tem por objetivo minimizar as perdas e maximizar os ganhos. E a gente minimiza as perdas de um jogador e maximiza o ganho do outro. E a gente vai criando, então, níveis de avaliação. Então, a gente cria o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível. Nesse caso, como a gente estabeleceu ali o X como sendo o nosso jogador, a bolinha como sendo nosso jogador inicial, né? A bolinha que deve ter começado, pela quantidade, sendo o próximo elemento é ela. Sendo o nosso jogador inicial, a gente vai colocar ele como min e o próximo como max. E a gente vai colocando, alternando cada nível avaliativo, ou seja, quando alterna entre os jogadores, então quando existe a alternância de um jogador para o outro, passou a vez de um para o outro, a gente alterna de min para max, de min para max, de min para max, e assim por diante até a gente finalizar o nosso algoritmo. Ele é um algoritmo recursivo, como vocês podem ver, a gente vai criando análises e criando árvores. E essas árvores são custosas, né? Elas têm custo. Esse algoritmo é um algoritmo pesado, né? E é isso que a gente precisa entender. Se a gente estiver fazendo simplesmente o jogo da velha, ele resolve muito bem. Mas conforme a gente vai aumentando as possibilidades dos nossos tabuleiros, por exemplo, a gente evolui de jogo da velha para dama. O tabuleiro de dama é bem maior. E aí a gente tem as possíveis jogadas. A gente vai fazer então lá todas as possíveis jogadas, vai montar e a gente vai chegar num resultado que é um número grande. Só que o tabuleiro de xadrez, ele tem mais peças e mais jogadas. E aí você percebe o quê, né? Ele tem mais jogadas possíveis. E aí cresce mais ainda a possibilidade de jogadas que a gente tem. Se a gente for lá para o nosso exemplo da aula passada, o famoso jogo de Go, aí assim, a possibilidade de jogadas cresce de uma forma tão expressiva, que seria mais ou menos a quantidade de átomos que a gente tem no mundo. É uma coisa absurda. É um número extremamente gigante, que torna a resolução computacionalmente inviável. E é isso daí que a gente vai discutir nos trabalhos que a gente propôs, né? Então, os trabalhos propostos para a disciplina de IA é justamente isso daí. Tem algoritmos que a gente falou que são de grandeza fatorial, né? Complexidade fatorial. Então, por exemplo, um algoritmo O(n) fatorial, ele é um algoritmo extremamente complicado. Quanto mais cresce, pior se torna. Ele chega a um ponto de ser inviável computacionalmente para a resolução de um problema. E aí, como que a gente pode resolver problemas sendo que a gente não consegue chegar na solução perfeita porque não dá para analisar todas as soluções possíveis. A gente não consegue analisar todas as soluções possíveis, se tornem computacionalmente inviável, né? E aí a gente teria aqui no caso do jogo da velha, a gente poderia montar perfeitamente o Minimax, que ele montaria a árvore completa, e aí ficaria tranquilo de ser resolvido. Então, para cada jogada, ele executa o algoritmo, ele consegue ver quem é, né, dentro da árvore, ele faz análise por qual caminho que a gente está seguindo, né? Então, ele jogou, ele sabe qual que é a melhor jogada para ele, por causa do algoritmo. E quando a gente joga, ele sabe qual que é a melhor jogada que ele deve fazer para maximizar os nossos danos, né? Ele vai ter que fazer isso daí, é a grande técnica dele. Só que só existe o Minimax para a resolução do problema do jogo da velha? A resposta é não, né? A gente tem aí várias outras possibilidades de resolução. O que a gente poderia utilizar, então, por exemplo, para fazer a resolução do jogo da velha? Sei lá, a gente poderia montar uma rede neural. Uma rede neural
poderia ser capaz de resolver o jogo da velha. A gente poderia, sei lá, usar algum outro algoritmo aí para, né, alguma outra técnica ou algoritmo para a gente poder solucionar esse problema? Sim, tem outras técnicas, né? Tem técnicas heurísticas. E aí a gente vai chegar nesse ponto daí nos trabalhos que eu quero resolver um problema, mas não dá para eu resolver ele e achar a melhor solução. Eu consigo achar uma solução. Às vezes a gente utiliza mais de uma heurística, né? A gente pode usar aí 2 heurísticas, mas eu consigo achar uma solução. E aí, já que eu consigo achar uma solução, essa solução ela pode não ser a melhor, mas é uma solução. Eu posso dar pesos, né, e fazer algumas análises e chegar em uma solução mediana ou uma solução possível que já me satisfaz e não causa muita oneração de processamento. Esses fatos são interessantes de serem analisados. Então, quando a gente está falando de complexidade algorítmica, é exatamente isso. Eu tenho um algoritmo muito pesado que eu não consigo executar para a quantidade de itens avaliados que eu tenho, ele se torna inviável, e aí eu tenho uma solução que pode ser através de uma rede neural, pode ser através de uma heurística, que eu chego numa solução, quem sabe, né, boa. É a busca pela solução, não necessariamente a melhor. A melhor a gente teria que resolver todas as possibilidades e analisar todos os caminhos válidos, que é um custo computacional muito alto. Então, para matar qualquer dúvida, né, de custo computacional alto, você imagina resolver aí todas as possibilidades do jogo de Go. É uma coisa ignorante, gigante, muito grande mesmo, a quantidade de combinações possíveis. Se você fosse montar lá a nossa tabela de estados, dizendo de qual estado quais estados eu tenho, e aí eu fazer a transição de um estado para o outro, montar toda essa análise de transação, só de pensar nisso já caiu até minha pressão, porque não dá, cara, é desanimador. A gente passa até mal só de imaginar o quanto que, se a gente fosse fazer na mão, seria trabalhoso um negócio desse. Então é uma possibilidade bacana imaginar essas soluções computacionais que, obviamente, a gente poderia aplicar em vários outros casos. Aonde fora do mundo de jogos a gente poderia aplicar? Na solução de problemas do mundo real, por exemplo, usando pesquisa operacional, né? Isso daí você pode ver que temos muitos algoritmos de que a gente está falando, que a gente vai, né, comentar nos trabalhos, que são algoritmos de resolução, uma resolução interessante, que pode ser aplicada, por exemplo, em pesquisa operacional para solucionar problemas diversos. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante, que é outro algoritmo Ozão N fatorial, né? Ele é de NP complexo, né? Na pesquisa operacional. Cara, ele é muito louco, é muito difícil resolver. Então, porque um valor fatorial ele cresce muito. Como ele cresce muito, ele também é muito difícil de você resolver com muitos itens. Quanto mais itens, pior a solução. Já que é isso a verdade, né? Quanto mais itens, pior a solução. Será que a gente consegue achar uma solução viável, mas não necessariamente a melhor? A gente acha uma solução? Sim, a gente aplicando aí alguns algoritmos é possível. A gente divide o problema e pode fazer ele testar algumas possibilidades. Novamente, entra algoritmos de rede neural, não sei se dependendo do caso, se você fizer pontuação, poderia ser algo parecido com um Bayes da vida, né? Utilizando o algoritmo de Bayes, também pode ser que resolva. Tem que verificar cada caso, mas a gente tem essas possibilidades. E isso daí é o que nos interessa, a gente conseguir chegar em uma solução de um problema. Inteligência artificial, então, tem um objetivo grande que é solucionar um problema.
que por um acaso é o que a gente faz, né, na vida computacional, a gente soluciona problemas. Sempre eu gosto de comentar e gosto de relembrar. Se você não gosta de problemas, não venha para a informática, porque a gente soluciona problema, a gente precisa lidar com problemas. Os problemas não são nossos, né? Os problemas são do nosso cliente, mas a gente tem que dar uma solução para o nosso cliente poder ficar satisfeito. Então, a gente tem aí a demanda e a necessidade de solucionar amplas e grandes quantidades de problemas com diversos algoritmos, né? Não é simplesmente fazer uma telinha bonita, mas sim fazer uma telinha bonita que por trás daquele botãozinho que você colocou, ele tenha uma inteligência, pode ser usando estruturas de dados que a gente conheça, ou otimizando de melhor forma possível, através de técnicas e algoritmos que a gente possa ter em mãos para fazer o menor esforço computacional e se transformar em algo possível de solucionar o problema do nosso cliente, da nossa demanda que foi contratada. E é isso daí que a gente vai ver nos próximos passos, que são os nossos trabalhos. É isso daí. Hoje a gente matou aí rapidamente o algoritmo Minimax, ele não tem muito o que falar, a gente pode fazer vários testes de minimizar e maximizar, podemos simular várias coisas, mas ele faz exatamente isso daí. E quando a gente olha as resoluções que vocês apresentaram, que vocês viram na aula passada, vocês vão visualizar que é exatamente essa árvore daqui que está acontecendo em muitos dos algoritmos que vocês pegaram. Né? Então, em muitos dos algoritmos, ele provavelmente está utilizando o Minimax como solução por trás lá do código. Né? O back-end dele está rodando um Minimax ali para solucionar o problema, que é o algoritmo mais conhecido para esse tipo de solução. Não necessariamente é o único. Só lembro isso daí. Ele é um dos algoritmos possíveis para a solução. Existem outros aí que podem ser implementados usando outras técnicas, né? É isso daí, pessoal. Então, com isso daí, a gente finaliza essa parte da nossa conversa, e aí acabou a resolução de problemas de jogos, e a gente aguarda aí o trabalho de vocês para a gente começar a fazer os nossos comentários.